Bom, pessoal, resolver essa dúvida aqui, né, da Unicamp, né, olha o que ele diz. Alcalose e acidose são dois distúrbios fisiológicos caracterizados por alterações do pH no sangue. A alcalose corresponde a um aumento, enquanto a acidose corresponde a uma diminuição do pH, tá certo? Essas alterações de pH afetam a eficiência do transporte de oxigênio pelo organismo humano. Então, ele está colocando aqui esse gráfico, tá vendo? Tá certo? O gráfico esquemático a seguir mostra a porcentagem de oxigênio. Então aqui, ó, na vertical aqui é a porcentagem de oxigênio transportado pela hemoglobina em dois pH diferentes em função da pressão do oxigênio. Então olha só, essa parte aqui, ó, em função da pressão do oxigênio, pH é igual a 7,6. pH 7,6, né? É maior do que esse aqui, né, que é 7,2. pH cada vez maior significa o quê? Que isso aqui ele é básico. Então ele é básico. Tá? E esse aqui é ácido. Tá certo? É ácido. Agora, assim, né? Aqui está o negócio. Um é mais básico que o outro. Como o 7,6 é maior que 7,2, então isso aqui é mais básico do que esse aqui. Então por isso que a gente considera isso aqui como básico e isso aqui como ácido. Ok? Só por isso. Então, já que esse aqui é o básico, a gente chama de alcalose, de alcalina. E ácido de acidose. Certo? Então, aqui, por isso ele tem essa característica de acidose, chama-se de acidose, e o básico de alcalose. Tá? Lembra da tabela periódica, família 1A, 2A? Alcalinos, terrosos e alcalinos. Né? Família 1A alcalino, família 2A alcalino terroso. Tá certo? Bom, agora o que ele está pedindo aqui? Ó? Em qual dos dois pH a maior eficiência no transporte de oxigênio pelo organismo? Tá? Olha só, ele quer saber a comparação entre os dois. Né? Ele está querendo saber se é na parte alcalose, né? Tá certo? Ou na acidose, que tem maior eficiência de transporte de oxigênio. Basta fazer isso aqui, ó. Pega aqui uma pressão qualquer, ó. Aqui, né? Tá certo? E você vai ter o que? Correspondente ao transporte de oxigênio. Tá certo? Você vê que a parte da acidose, né? Ele corresponde ao que? Uma porcentagem menor que a da alcalose, que é a curva da alcalose aqui, ó. Essa aqui é a curva da alcalose, essa aqui é a curva da acidose. Então, quem tem maior eficiência de transportar oxigênio? A alcalose. Tudo bem? Né? Então, é o alcalose que tem maior eficiência. Tem maior eficiência. Só isso. Nada demais, não tem. Né? Maior eficiência. Ok? Só escrever isso aqui. Tá certo? Aí, como se justifica? Através do gráfico. Desse jeito aqui, ó. Ok? Então, é uma justificativa visual. Só colocar dessa forma aqui que dá para entender o que está sendo escrito aqui. Tá certo? Na letra B, ele está te colocando uma situação. Por exemplo, em casos clínicos extremos, pode-se ministrar solução aquosa de cloreto de amônio, cloreto de amônio para controlar o pH do sangue. Em qual dos distúrbios, acidose ou alcalose, tá certo? Pode ser aplicado esse recurso. Bom, cloreto de amônio, olha a equação que nós podemos colocar aqui. Cloreto de amônio ele sempre vai formar o quê? Ele vai formar uma base fraca com ácido forte. Tá? Base fraca e ácido forte. Isso quer dizer o quê? Quando ele coloca uma coisa dessa forma, a gente pode chegar nas equações, ó, cortar. Tudo bem? Forma o que aqui? Ó? Forma um próton aqui. Né? Significa esse H+, quer dizer que tem a ver com o ácido clorídrico. Então é o ácido clorídrico que é forte. Tudo bem? É só você entender e entender aquele esquema, né? O que são ácidos fortes, o que são as bases fortes, o que são ácidos fracos, as bases fracas. Nesse caso aqui, ó, ele vai formar ácido forte, então é ele que ioniza. Tá certo? O poder de um ácido, de uma base, é o quanto que ele tem de ionizar, o quanto que ele tem de separar. Como essa aqui é uma base fraca, ele continua do jeito que está, não vai influenciar em nada. Então, isso aqui, o NH4Cl, tá certo? Você coloca dissolver em água, ele tem características ácidas, tá certo? Aí se você pega essas características ácidas aqui, já que tem características ácidas, então você pode administrar isso aí em alguns casos clínicos, tá certo? Onde você acha que pode ser aplicado esse recurso? Já que ele tem uma característica ácida, né? Então você fala assim, ó, ele é ácido, né? Ele é ácido, você vai colocar o que? No meio básico, tá certo? Aí no meio básico você tem tudo, você tem
esse tipo de caso clínico, tá? Que você consegue fazer. Tudo bem? Então, qual desses distúrbios? Ácido. Então você aplica em alcalose, tá? Tudo bem? Se você coloca em acidose, a única coisa que você vai fazer é acentuar a acidez do sangue, o que isso pode prejudicar o paciente, tá certo? Em alcalose não, se você coloca na alcalose, então você vai fazer com que o pH dele fique mais próximo do neutro, pH 7. Tudo bem? Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato.